passando aqui, que é como a Lu falou, às vezes a gente não tem um feedback online de vocês, mas eu preciso saber se vocês estão entendendo o conteúdo para saber se de fato esta catequese online ela está trazendo o resultado esperado, tá bom? Eu vou aguardar dos que ainda não me mandaram. Parabéns para as meninas que já me mandaram o resultado, gostei muito. À medida do possível, vou estar respondendo cada um de vocês. Acho que algumas eu já respondi via WhatsApp e outras eu ainda estou lendo com bastante cuidado, até para a gente entregar um conteúdo de qualidade, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Vou pedir que todos desliguem seus microfones, tá? Para que a gente não tenhamos interferência. E em seguida eu dou a permissão aqui para nossa catequista Luciana dar prosseguimento no nosso encontro, tá bom? E outra coisa, gente, interajam bastante. Eu vejo vocês muito caladinhos, né? Eu acredito que vocês vão ter dúvidas, principalmente hoje no nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre virtudes e sobre pecado, não é isso, Lu? Isso. E então, hoje eu acredito que vocês vão ter bastante dúvida. Questionem, mandem pelo WhatsApp, mandem pelo chat aqui do nosso encontro, tá ok? Então, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado a todos, Luciana. Fique à vontade. Então, vamos lá. O nosso encontro hoje versa sobre a virtude e o pecado. Então, eu vou começar pela Bíblia mesmo, porque o primeiro pecado que se chama da origem, quer dizer, cometido lá no início, origem é o início de tudo, se chama pecado original, ele é bíblico. E eu vou, então, aqui, ó, estou com a Bíblia, porque eu nem sei se vocês me veem direito, a Bíblia de Jerusalém. E eu vou. Lembra que eu disse para vocês que sobre a bondade de Deus? Eu até mostrei para vocês o filósofo Nietzsche, que dizia que Deus deveria ser mau, vingativo, enfim, uma coisa horrorosa. E bom também, ele disse que ele poderia ser bom também, as duas coisas. Mas para o cristianismo, Deus é bom, e ponto final, não tem nada de maldade em Deus, não existe isso. Então, quando Deus cria, em Gênesis, ele vai criando, e a Bíblia vai relatando para a gente que ele diz que tudo era bom. Ele vai criando, por exemplo, aqui, ó, ele cria o firmamento, houve uma tarde, uma manhã, depois ele vai criar as águas, os mares, e ele vê que é bom. A terra, as verduras, etc., e ele vê que é bom. Tudo que ele vai criando, ele vai vendo que é bom. Os luzeiros, enfim, os animais, tudo era bom. E o homem, que é o último da criação, é muito bom. Se ele é muito bom, então ele é virtuoso, porque a virtude é uma coisa boa. Então, o homem, na sua essência, e o que é a essência? Isso é uma coisa da filosofia, mas vamos ver se dá para entender aqui, em poucas palavras. A essência de uma coisa é uma coisa que não pode faltar naquela coisa. Por exemplo, bem simples, eu vou fazer um bolo de baunilha. O nome já está dizendo, bolo é de baunilha. Se você faltar a baunilha, não é mais bolo de baunilha. A baunilha é essencial para o bolo, feito de baunilha. Bolo de chocolate. Pode ter todos os ingredientes, porque bolo de chocolate, bolo de baunilha, esses bolos todos são como se a gente faz o bolo normal, como o bolo branco, né? Mas se o bolo é de chocolate, é essencial que tenha chocolate. Se não tiver chocolate, não é bolo de chocolate, é bolo branco, ou então é outro bolo qualquer. Então, a essência é uma coisa que não pode faltar naquilo que é a coisa.
E quando Deus fez o homem, ele fez o homem bom. Então, é da essência do homem ser bom. A bondade é natural no homem, é essencial, inclusive, e é da essência dele. O que acontece? No homem existe aquilo que a gente já viu no outro encontro, que é a questão da liberdade. Então, a liberdade, ela é boa? Excelente. Agora, você tem que, dentro dessa questão da liberdade, escolher entre bem e o mal. Foi o que a gente viu no outro encontro. E essa escolha é que foi mal feita na hora. E isso é que deu origem ao pecado original. Por que foi mal feita? Porque o homem escolheu a desobediência. Por isso que esse pecado se chama pecado das origens. Foi quando isso? Foi lá no momento em que o homem. Então, aqui, Deus diz para o homem que o homem está no paraíso, que ele tem a possibilidade de utilizar tudo que existe no paraíso, mas existe uma árvore na qual ele não pode mexer, que é exatamente essa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode mexer naquilo. E aí ele diz assim, Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Não comerás. E aí o que aconteceu? Vocês conhecem a situação de Gênesis, né? Que a Eva come, a serpente aparece, diz que não vai morrer coisa nenhuma, e a Eva come, dá para o Adão, e o Adão também come a fruta. O que houve ali? Uma desobediência. Mas por que? Mas por que Deus faz dessa jeito? Se ele sabia que isso ia acontecer, por que deixou? Porque a gente tem que executar a nossa liberdade. A gente tem liberdade, a gente tem que usufruir da liberdade, seja certo ou errado. Mas a gente tem que utilizar a liberdade, a gente tem que agir em relação às coisas que a gente tem pela frente. A gente sempre tem que escolher. Então, a escolha foi errada. Houve uma desobediência, uma crença de que Deus mentia, de que não era nada daquilo, que também não ia morrer coisa nenhuma, e pronto. Entrou o pecado e entrou a morte. Isso é o pecado das origens. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem um carro novo? Vamos pensar. O carro está lindo, novinho, zerado. Se eu faço um mínimo arranhão no carro, ele já não está mais com as mesmas características, porque eu arranhei. Então, às vezes é mínimo, só o dono sabe, mas não é mais a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma água limpa, se cair uma gota qualquer de sujeira, já não está mais limpa. Assim é o pecado. Ele foi feito, a gente era bom. Aquela coisa mínima, talvez, o grande, não é grande porque é contra Deus, mas enfim, acontece ali e a gente já não tem mais aquela pureza original. Então, o homem passa a ser um homem que tem a sua bondade? Tem, porque a bondade não foi exterminada totalmente. A gente tem o nosso lado bom, mas também agora tem o lado que peca. Tem os dois. Agora, dentro disso tudo, Deus acabou vendo, entrou a morte, etc. E a gente agora vai morrer. Não tem saída para nós todos morreremos. Assim, a morte que eu quero dizer, essa morte que a gente reconhece ela, de Covid, por exemplo. Não que todos vão morrer de coronavírus, mas nós vamos todos morrer. E aí, o que é a grande esperança, nossa fé? É na vida eterna e viver a vida divina. Enfim, é uma experiência, desculpe, é uma expectativa exatamente religiosa. Mas a gente não tem nenhuma comprovação. A comprovação que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente tem a esperança e a fé e tudo mais, e também a caridade, já que a gente está falando das virtudes, são 3 virtudes teologais que a gente recebe no batismo, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, a esperança do quê? De viver a vida divina, a fé em Deus. A fé em Deus, a fé nesse Deus que nos salva, que vai nos salvar, se a gente erra e se arrepende, a gente tem a salvação. Essa é a nossa fé, né? A fé da igreja, né? E a caridade, que é esse bem máximo do amor ao próximo, que também é incutido em nós com o nosso batismo. Então, existe o pecado das origens, que é esse, e que todos nós herdamos, e existe o pecado que a gente comete naturalmente no nosso dia a dia, que às vezes a gente comete de propósito,
que às vezes a gente comete sem querer. E esse pecado, olhando para a igreja, o que nós temos em relação a esse pecado? O que a igreja nos oferece? O que ela pode nos oferecer no combate a esse pecado? Ela nos oferece, a primeira coisa que a gente tem é a Eucaristia. É a primeira coisa, que é a hóstia, né? Que a gente tem na Santa Missa. Agora, o pecado se divide em dois: o pecado mortal e o pecado venial. Quando eu entro na missa, lembre-se, não sei se vocês lembram daquela oração que a gente faz, a Assembleia inteira, a igreja inteira faz no início. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, olha como é que eu peco, por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Quando o nosso pecado é venial, ou seja, um pecado leve, esta oração já nos permite tomar a hóstia, já nos permite participar da Eucaristia tomando a hóstia. Então, o pecado é simples. O que pode ser um pecado simples? Sei lá, uma fofoquinha, muito pequena também, né? Não podemos exagerar, porque fofocas muito assim, por exemplo, dizer que alguém, nossa, você não acha que aquela pessoa ali roubou o negócio? Você já está colocando ali uma questão muito séria. Mas assim, tipo assim, você não acha que a roupa dela tá feia? As bobagens assim, isso aí a gente fala, todo mundo fala. E isso, esta oração, por si só, já nos permite tomar a hóstia. Agora, existem os pecados que são os pecados mortais. Esses sim, esses precisam de uma outra coisa que a igreja nos oferece, que é a confissão. É necessário que a gente se arrependa, vá ao padre, que a gente se confesse, que ele vai absolver, evidentemente, se ele encontrar ali todas as características do nosso arrependimento, e aí a gente está apto de novo a tomar a Eucaristia. E esses pecados mortais, eles estão elencados nos 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos são mandamentos no sentido de que é um mandamento, mandar parece uma palavra assim meia assim, complicada de ouvir, está me mandando fazer alguma coisa, mas ali é uma coisa que Deus vê que é para nosso próprio bem. É que às vezes a gente não consegue ver as coisas com os mesmos olhos de Deus. Então, o primeiro mandamento é o mandamento do amor, não é? E ele pode mandar que a gente ame? Pode. Por quê? Porque ele amou primeiro. Ele é o primeiro que ama, ele mesmo é o amor. Então, o mandamento, ele pode pedir isso da gente? Pode. Agora, quando você vai vendo todos os mandamentos, e se você se coloca ali na posição de alguma das pessoas, que seja assim, vamos ver os nossos primeiros mandamentos do homem. Se você é pai e mãe, honrar pai e mãe, se você é pai e mãe, aquilo é uma coisa que os nossos pais esperam de nós, e nós, e vocês, quando forem pais, também vão esperar dos filhos, que é honrar pai e mãe. E os pais também nos devem isso. Não só nós que devemos honrá-los, eles também nos devem respeito como filhos, né? Nos devem respeito, nos devem carinho, nos devem condução da nossa vida, porque eles são os nossos exemplos, eles são os primeiros referenciais que nós temos, são os nossos pais. São aqueles que a gente segue, são aqueles que estão próximos, são aqueles que a gente mais ama. Então, eles têm uma responsabilidade muito maior que a nossa, se vocês pensarem bem. A responsabilidade de nos educar, a responsabilidade de nos mostrar o caminho correto. É uma responsabilidade que só o pai sabe quanto é, o tamanho da responsabilidade que é. Mas, em nome disso, a nossa retribuição como filhos é honrar esses pais. E ainda que esse pai não seja nada disso, seja uma coisa assim muito ruim, vamos dizer assim, um pai perverso, qualquer coisa assim, nós devemos agradecer a ele porque nós estamos vivos. Seja ele quem for, ele deixou que a gente aparecesse no mundo. Seja a nossa mãe quem for, ela deixou que a gente viesse à vida. Ela não nos abortou. Nós estamos aqui. E isso é um dom divino, é um presente divino. A vida sempre é um presente. E se a mãe e o pai deixaram que a gente viesse, porque tem pais que também que dizem, aborta, tira, não sei o quê, e pronto, não quer.
Então, se ambos deixaram que nós estejamos aqui hoje, nesse encontro, enfim, eles merecem ser honrados só por isso, só por isso. É evidente que eles podem, se eles forem melhores, bons pais, é melhor ainda, mas só por esse fato de nos ter permitido viver, eles merecem o nosso respeito. O outro é matar alguém, os mandamentos, né? Estou falando, não falar todos, mas vou falar por alto os mais, assim, mais conhecidos. Matar alguém, imagina se alguém se volta contra a gente para nos matar, a gente vai ficar horrorizado, todo mundo tem certeza. Então, não matarás, que é o mandamento, isso aí é coisa óbvia para a gente. Não roubarás também, imagina, roubar nossas coisas. É porque a gente tem que sempre se colocar na posição, roubar minhas coisas, me matar, falar mal de mim, que é o falso testemunho, é, o da castidade, esse aqui é o mais complicado para todo mundo. Mas esse, ele tem que ser observado, talvez vocês não tenham ainda tido esses grandes amores da vida, porque quem já teve um grande amor, quem é casado, percebe com clareza a diferença entre a relação sexual feita de qualquer maneira e a relação sexual feita no âmbito do amor, dentro daquele amor que quer construir alguma coisa com alguém, o amor que quer família, que quer filhos, que quer casamento, que quer viver junto. É outra história, é outro tipo de relação que existe entre o casal que ama, muito diferente dessa feita de qualquer forma. Jailson. Jailson fez assim. Sim ou não, Jailson? É verdade, é verdade. E interessante que hoje as pessoas têm que saber discernir, né? De diferenciar amor de paixão, né? Que isso é uma paixão é aquela que vem rapidamente, né? Normalmente ela deixa a pessoa com a cabeça no mundo das nuvens, né? Como se diz, onde você acha que aquela pessoa que está com você é a pessoa para viver o resto da sua vida com ela. Às vezes nem é, né? Às vezes é uma pessoa que naquele momento foi uma pessoa que foi colocada na sua vida para você ganhar experiência no sentido de amadurecimento intelectual, né? Mas não necessariamente é o amor, é a pessoa que vem para sua vida. Então, a gente tem que ter muito parcimônia em relação a essa questão de diferenciar amor de paixão. Isso eu acho que é interessante, né, Lu? É. Às vezes tem coisas que. Porque o que acontece na catequese? Assim, nessa virtual? O outro, às vezes, não sabe o que eu vou falar, mas aí eu estou vendo o rosto do Jailson aqui, que hoje ele está aqui, porque às vezes ele não está, eu não estou vendo, não sei. Mas ele fez um movimento lá, eu falei, Jailson, e aí eu percebi que ele estava, assim, de acordo com o que eu estava dizendo, e eu pedi a palavra, porque é importante que vocês escutem palavras femininas e palavras masculinas a respeito de todos os assuntos. É porque nós estamos aqui numa situação um pouco atípica, então fica assim, dessa forma. Então, enfim, se a gente olhar todos aqueles mandamentos, nós, se nos colocarmos na situação de acontecer alguma coisa daquela, a gente não vai querer para a gente. Então, o certo é a gente também não fazer para o outro. Só que aqueles mandamentos ali, qualquer atitude que a gente tome que caia num daqueles mandamentos, quer dizer, que a gente não fazer, que a gente faça, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Se a gente fizer, a gente cai no que se chama pecado mortal, que é esse que eu falei para vocês, e a gente tem aqui a igreja também nos ajudando com a confissão. Lu, Confissão é um Lu, sacramento que vem. um minuto. Uma vez um padre me falando sobre essa questão dos pecados mortais, né? Ele me falou uma coisa que ficou marcada na minha vida, né? Que ele fala o seguinte, que o pecado mortal é aquele que afasta a nossa alma do convívio com Deus, né? Aquele que distancia completamente, né? A minha, porque assim, Deus está dentro de mim. E a partir do momento que eu começo a colocar um pecado que ele serve de barreira entre Deus e eu, este é considerado um pecado mortal. Na época eu me lembro que assim, quando eu era muito jovem, óbvio, ele me falou uma coisa que assim, falou, Jair, faltar à missa é um pecado grave? Ele falou, é um pecado grave. Eu me lembro que ele me falou sobre infidelidade.
Eu me lembro que ele falou sobre a questão dos maus pensamentos, que foi isso que você acabou de colocar aí anteriormente para a gente. Quando você começa a pensar em coisas ruins, principalmente em coisas que prejudicarão outras pessoas, né, que é o principal de tudo isso. Blasfemar contra as pessoas, não crer no Santo Evangelho, cultuar outros deuses, né? Matar, como você mesmo acabou de falar, até invocar espíritos, que tem situações em que o pessoal faz isso, né? Tudo isso que te distancia de Deus é considerado um pecado mortal. Exatamente, porque quando o Jailson fala dos outros deuses, aí é porque ali nos pecados eles se dividem em três em relação a Deus e sete em relação ao homem. Eu falei em relação ao homem. Quando você invoca espíritos, acredita em outros deuses, etc., você está fazendo, você está indo contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, e reparem, uma coisa interessantíssima, o próximo como a mim mesmo, porque às vezes a gente não faz esse equilíbrio. A gente desequilibra. Às vezes a gente pode amar uma pessoa mais do que como eu vou explicar? Eu amo fulano tanto que eu sumo na frente dele. Não é assim, é igual. É igual, nós estamos em pé de igualdade com o próximo. Eu amo o próximo, mas eu amo a mim mesmo. Não posso, às vezes a pessoa diz, mas é um amor, ela se arrasta, se rasteja. Não, mas não existe isso. É igual, você tem que amar o próximo como a você mesmo. Isso é uma coisa do próprio mandamento, né? E respeitar os dias santos e não dizer o nome de Deus em vão. Esses são os três mandamentos que fazem referência a Deus. Os outros fazem referência a nós mesmos. Mas, enfim, então, todos esses 10 mandamentos, qualquer atitude da gente que incida, quer dizer, que faça, que é não fazer, a gente faz, nós entramos, caímos, então, em pecado mortal. Agora, o que acontece? Eu lembro que eu falei para vocês que a nossa essência é boa. Então, o pecado, ele veio. Da outra vez eu disse tipo, que não é um termo de igreja, mas eu disse para vocês terem uma ideia. Ele é tipo de um acidente no percurso. Ele é um acidente ali. Ele não é uma coisa da nossa essência. A nossa essência é boa. Aquilo, na filosofia, a gente chama de acidente mesmo. É o nome que a gente dá. Então, mas aqui não é filosofia, né? Só estou explicando. Quando eu digo acidente de percurso, eu estou me lembrando disso. Então, o que acontece? Quando eu me confesso de verdade, com o verdadeiro arrependimento, eu consigo restabelecer tudo. Por quê? Porque eu volto para a minha essência, que é boa. Eu não perdi isso. Então, eu restabeleço esse encontro, reencontro, vamos dizer assim, eu retorno, como o Jailson disse sobre o distanciamento, eu me reaproximo, vamos usar a palavra do distanciamento. Eu me reaproximo de Deus. Eu me reaproximo também quando eu tenho coragem, digamos que que eu faça alguma coisa para alguém. Quando eu tenho coragem de chegar lá e me desculpar, coisa dificílima, dificílima, mas digamos que eu faço uma coisa bem errada, às vezes com a nossa mãe é mais fácil da gente ir lá, o nosso pai, às vezes a gente está fora, fez uma outra coisa fora desse núcleo familiar. No núcleo familiar é mais fácil, eu acho. Mas, assim, eu me reaproximo da pessoa de novo. Me reconecto com ela outra vez. Assim também com Deus, assim também com as pessoas que estão conosco, quando a gente tem esse verdadeiro arrependimento e a gente pede perdão. E é bonito quando o outro também nos perdoa, porque nem sempre a gente será perdoado, nem sempre. Mas é bonito quando existe esse outro que geralmente nos pais é mais fácil. Por quê? Porque os pais nos amam. Então é mais fácil, né? Mas às vezes não é, como eu estou dizendo, às vezes, sei lá, local de trabalho, qualquer coisa assim. Mas é bonito quando esse encontro ocorre, o reencontro, aquilo fortalece. Às vezes é profundo, tem lágrimas, tem tudo. É uma coisa linda. O perdão é uma coisa bela. E pedir perdão também é. Mas todos os dois são muito difíceis, tanto pedir perdão quanto perdoar. Então, o pecado é isso. É essa nossa atitude, que, como o Gerson colocou com perfeição, nos distancia de Deus. E também nos distancia dos nossos amigos. Quando a gente briga, fala alguma coisa, etc., é um distanciamento. É um distanciamento. Então, o catecismo diz o seguinte: quando eu peco contra Deus, contra mim, porque eu mesmo me prejudico,
contra o outro, aquele a quem eu cometi a atitude grave, e contra a natureza. Então, e quando eu me arrependo e peço perdão, eu me reconecto, eu me reaproximo dos 4. Assim é que vem dizendo o catecismo. Agora, nós temos os 7 pecados capitais. A gente tem os 7 capitais, como também a gente tem as virtudes cardeais. Né? Os 7 pecados capitais, eles são conhecidos. A gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça e a inveja. São os 7 pecados capitais. O que foi colocado lá, o que foi cometido no Gênesis foi uma desobediência, mas também ali teve o pecado do orgulho. Eu não vou fazer o que está dizendo. Teve ali um pecado de orgulho, não é um pecado único. É um pecado de não acreditar também na palavra de Deus, influenciado pela serpente. Então, um pecado tão grave que nos levou à morte, né, pela gravidade dele. E a gente tem as virtudes também, naturais e sobrenaturais. As sobrenaturais, eu já falei para vocês, a gente as recebe no batismo. É a virtude da fé, da esperança e da caridade. Elas são virtudes teologais, virtudes que Deus infunde em nós. E nós temos as virtudes cardeais. Uma delas nós vamos ter que ter agora. Nesse momento, eu creio que é uma palavra que nos ajuda, que se chama fortaleza. A gente vive esse momento que parece que vai alterar todo o processo daqui para frente, todo mundo é unânime em dizer como vai ser pós-pandemia. Então, é um momento em que a fortaleza a gente precisa dessa virtude. A outra virtude que o catecismo entende que é a principal é uma que a gente pode colocar naquilo que o Jailson falou sobre entre o amor e a paixão, que se chama prudência. Observação da coisa com prudência, quer dizer, a prudência é uma coisa interessante, quer dizer, isso é o que eu acho, isso não é coisa da igreja, não, eu estou falando dessa forma. É como se você se colocasse assim um pouco de fora da situação e analisasse. Porque se você estiver muito dentro, a prudência fica meio atrapalhada. Mas quando você olha como se você fosse uma terceira pessoa, como se alguém estivesse te contando uma história, a história é sua, mas você olha como se alguém estivesse te contando uma história. E aí você olha aquilo e começa a raciocinar sobre aquilo. Então, a prudência, ela é exatamente isso. Eu raciocino. Lu, e é importante diferenciar prudência de ter medo, né? Uma coisa, Diferente. Tem muita gente que acha que ser prudente é você ter medo de tudo, medo de enfrentar as Não, coisas, não, né? tem razão. Não, não é. Ela é uma coisa que você está observando a situação e começa a se questionar. Bom, isso seria bom? Será que eu devo fazer? Não é uma questão de medo, não. Né? Isso tem toda a razão. Não é temor, é uma observação. E é mais fácil fazer como se você não tivesse muito inserido. Você se coloca assim observando. Bom, mas isso deu nisso, e o que será que isso quer dizer? Será que estou agindo corretamente? Será que isso seria bom? Embora a gente não tenha uma visão de futuro, mas, por exemplo, a gente tem, às vezes, sobre uma pessoa, determinadas situações que você já viu em ação, e você diz, bom, ela está repetindo o negócio. Eu já vi ela fazendo isso. Então, não tapar os olhos para que, mesmo que você goste muito de uma pessoa, mas não tapar os olhos para aquilo que ela está fazendo e não ficar dando desculpas. Porque às vezes você está desculpando uma coisa que a pessoa é daquele jeito mesmo. Não, você está querendo desculpar porque mais não sei o quê, mas ela é daquela forma. Com as desculpas, se as desculpas estão certas, se não está certo, não importa, ela está agindo daquela maneira e aquilo é uma atitude que você já viu ela tomar de outras vezes. Então, é prudente que você comece a perceber isso para não se machucar, para não errar, enfim. E aqui o catecismo, deixa eu pegar ele aqui, ele diz que a prudência é a primeira de todas. Então, tem a prudência, deixa eu achar aqui, a prudência, meu Deus, eu tirei da página.
Ai, ai. A prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Agora, uma outra palavra aqui, que eu já vou voltar na que eu tinha dito. Eu achei importante, por isso que estava aberto nessa parte. Eu falei que a virtude teologal é a fé, a esperança e a caridade. Então, eu vou ler o que o catecismo, outra palavra forte para nós agora. Hein? O que ele diz sobre a esperança? Esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. Então, sozinho, nós não temos até uma virtude teologal. Então, Deus nos chama quando? No batismo. Mas o que eu peguei aqui, que eu acho importante para nós nesse momento, é isso aqui. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Por que o desespero? Porque eu não sei o que vai acontecer com a gente, eu não sei em que casa pode bater um coronavírus, uma coisa assim. Então, pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. E a presunção é achar que você pode fazer tudo sem Deus. Então, o desespero é uma coisa das mais sérias. Porque o desespero, muita gente se suicida por causa do desespero. E a gente não pode desesperar, quer dizer, deixar de esperar que Deus venha em nosso socorro. As coisas podem ficar completamente difíceis? Podem ficar. A gente não sabe. E pode ficar em outras situações também, que às vezes não tem nada a ver com o coronavírus. Por exemplo, o meu jardineiro, que trabalha comigo há 30 anos, em novembro aqui, o menino dele tem 17 anos, ligaram, e estava trabalhando aqui. O menino, aliás, é bom vocês saberem disso. O menino tinha 17 anos, às vezes vocês têm esse tipo de brincadeira. Estava brincando, sabe de quê? De correr e dar mortal, subir como se fosse subir numa parede, subir numa árvore e virar um mortal. Resultado, ele ficou paraplégico. Quase tetra, porque agora ele está fazendo a recuperação e já está conseguindo se sustentar na coluna e mexer na cadeira de rodas. E essa é uma brincadeira que vocês fazem, de correr assim na direção de alguma coisa, parede, etc., e ficar dando aqueles mortais para trás. E aí ele ficou assim, quer dizer, é um desespero, é um negócio horroroso. É de se entrar, às vezes, em desespero, mas a gente não pode entrar em desespero. Cada dia é o seu dia, e Deus sabe exatamente a dose que Ele vai dar para cada um, para que a gente sustente essas coisas, que a gente passa, essas dificuldades todas. Agora o menino está fazendo, voltou para casa ontem, mas infelizmente ele ia para o SARA, mas em razão da coronavírus, não pode ir para o SARA porque eles têm medo de, nesses idas e vindas, pegar coronavírus, não só o menino, como também as pessoas, os pacientes do SARA. Mas já está bem melhor. Mas então, são momentos na vida que a gente não espera, uma coisa que acontece de repente, e às vezes a gente se desespera. Então, essa palavra esperança, ela é forte no cristianismo. É forte, é uma palavra forte. É a palavra que é uma das mais fortes. Por quê? Porque a gente não domina o futuro. Lu, Então, essa falta de conhecimento é a esperança. É tanto que eles são considerados das virtudes, são as virtudes teologais, correto? São as três virtudes Sim. teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Sendo a caridade a mais importante delas todas, não é isso? Isso. Mas a esperança também é fortíssima, né? Por causa dessa coisa da gente precisar em determinados momentos da nossa vida que ninguém pode nada, que ninguém pode dar nenhuma sustentação emocional, psicológica, nenhuma. Tem horas que nada. Então, é a nossa esperança em Deus e nessa fé que a gente tem que consegue nos sustentar até o passar aquele momento de revolução interna, vamos dizer assim, de angústia muito forte. Então, e a caridade é o amor, né? Então, esse é o principal, porque Deus é amor. Então, a caridade, sendo amor, é o sinônimo de Deus. Mas a fé, quer dizer, as três é um sustentáculo, porque você só tem esperança e caridade se você tiver fé.
Se não tiver fé, como é que vai ter esperança, né? E se você como é que você vai fazer caridade se você não crê que Deus é bom? Imagina se você crê que Deus é ruim, que pode fazer maldade, como é que você vai ter caridade? Então, agora eu vou ler também aqui, ó, algumas coisas da virtude, aqui do YouCat de vocês, que está bem bom, que eu tinha visto hoje, para a gente não perder o hábito de também olhar o YouCat de vez em quando, né? Porque ele faz parte da nossa catequese. Cadê a. Tá aqui, 299-300. Deixa aqui. 299. O que se entende por virtude? Uma virtude é uma atitude interior, um hábito positivo. Então, nós temos a Bíblia, ele vai citar a Bíblia. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Isto significa que temos de mudar no nosso caminho para Deus. Com as nossas forças humanas, só o conseguimos às prestações. Quer dizer, aos pouquinhos. Deus apoia as virtudes humanas com a sua graça e também nos consegue, para além disso, as chamadas virtudes teologais, que a gente já viu, com cuja ajuda atingimos seguramente a luz e a proximidade de Deus. E aí ele diz assim, a gente viu as virtudes mais importantes, que são as virtudes, as 4, que a gente chama de virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E aí, como nos tornamos prudentes? Tornamos-nos prudentes quando aprendemos a distinguir, olha que coisa, o essencial do secundário, a definir metas acertadas e a escolher os melhores meios para as atingir. A virtude da prudência dirige todas as outras virtudes, porque a prudência é a capacidade de conhecer o que está correto. Quem deseja levar uma vida boa deve ver o que é o bem e conhecer os seus valores. Como aquele negociante do Evangelho que, quando encontrou uma pérola especialmente valiosa, deu tudo que possuía e comprou-a. Só quando uma pessoa é prudente, consegue empregar a justiça, a fortaleza e a temperança para fazer o bem. Aí ele vai falar da justiça. A justiça, a gente costuma dizer que é dar a cada um o que é seu, né? Mas a gente tem que ver que a justiça é feita de acordo com a pessoa a quem a gente faz a justiça. Que sentido é esse? Olha aqui o que ele diz aqui, ó. O tema da justiça é a cada um que é seu, mas uma criança portadora de deficiência deve ser apoiada de forma diferente de uma criança sobredotada, para que ambas vejam seu direito respeitado. Então, a gente trata os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Quem é superdotado é diferente de quem tem de pessoa com deficiência, como diz aqui? Então, eles são desiguais? São. Então, a todas as crianças superdotadas, a gente age de uma maneira. Com as que têm deficiência, a gente age de outra maneira, para que eles tenham o seu direito resguardado. O que mais temos aqui? O que significa ter fortaleza? Quem tem fortaleza responsabiliza-se pelo bem que é conhecido, mas que tem, em caso extremo, de sacrificar a própria vida. A fortaleza é a nossa, nem sei como dizer, é aquilo que nos dá, o que tinha, por exemplo, nós vamos ver a Santa Clara e São Francisco, é fortaleza. A gente também tem Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, que eles vão, os santos, eles têm isso de maneira de dar, de sacrificar a própria vida pelo Evangelho, né? Então, mas, por exemplo, vamos tirar o Evangelho. Muitos pais vão no lugar dos filhos em determinados momentos, se entrar um ladrão dentro da casa e quiser, por exemplo, sequestrar o menino, a menina. O pai é capaz de dizer, deixa que eu vou no lugar. Isso é fortaleza. É você se colocar no lugar do outro num momento terrível, porque você, como pai ou mãe, prefere sofrer do que ver seu filho sofrer.
Mas você sabe que você vai sofrer ali naquele momento em que você for sequestrado, torturado, etc., mas você vai. Isso é fortaleza. E ela está muito vinculada ao amor que a gente sente pelo outro, né? E por que motivo a temperança é uma virtude? A temperança. A temperança é uma virtude porque a intemperança revela-se em todos os âmbitos uma força destruidora. A temperança é você ser moderado em relação aos seus impulsos. A intemperança é o contrário, quando você deixa que os seus impulsos vão na frente. Por exemplo, temperamentos que são aqueles temperamentos, quem tem aquele temperamento explosivo, e no médio que está dizendo, ele não consegue controlar o que está dizendo, esse não tem temperança. E muitas vezes até não é uma pessoa má, mas é um temperamento difícil, então isso prejudica muito. A temperança serve exatamente. Aí é por que a prudência também é importante? Porque o cara tem que se questionar, mas vem cá, eu tenho esse temperamento? Eu, Luciana, tinha esse temperamento um pouco. Então aí você questiona, eu tenho isso é bom? Não, não é. Mas você tem que se colocar como uma terceira pessoa. Se você se botar no meio, sou eu, não sei o que, é difícil, mas é muito difícil. Você olha assim como uma terceira pessoa e diz, bom, isso realmente não. Você olha um outro igualzinho a você e diz assim, pô, mas isso aqui não tem nada a ver, né? E quando você vê o outro, você começa a botar defeito no outro. Mas aí, quando você vê, pô, mas ele está agindo igual a mim, e aí você já começa a ver, bom, então esse negócio não é bom agir desse jeito. Estou falando assim sobre o meu temperamento. Então, quando eu pegava gente igual a mim, eu ficava, mas esse negócio meio. Até que eu consegui melhorar o negócio, pedindo a Deus e tudo mais. Agora já não sou tão impulsivo. Também com a idade a gente vai ficando mais maduro, enfim. Mas, enfim, de maneira rápida, porque esses assuntos, todos os dois, são bem profundos. Mas já são 10 para as 6. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida e depois a gente faz o resumo, como todas as vezes da nossa catequese a gente tem feito. Tem dúvidas? Coloca, por favor, no chat, pessoal, se tiver dúvidas. Até agora 2 pessoas, 3, 4. Pessoal, então eu entendo, só 4 não tem, todo mundo tem dúvida? Vamos lá, gente. Ninguém tem dúvida. 5 pessoas só que não tem dúvida. 6, 7, nenhuma dúvida. Oh, que legal, gente. Tudo muito esclarecido, sem dúvidas. Obrigado, Vitor. Eu queria só fazer um pequeno adendo, né, em relação a tudo isso que a Lu falou. Que é uma coisa que, assim, eu me perguntei na época sobre quando me falaram sobre virtudes, né? Que assim, como é que eu conquisto, né, virtudes, né? Virtudes, eu tenho como buscar essas virtudes para a minha vida no dia a dia. A primeira, eu penso o seguinte, eu consigo dividir isso aí em três etapas, né, para conquistar essas virtudes. Primeiro, é educação, né, é ter alguém como referência, né? Assim como as criancinhas têm os pais como referência, nós temos que ter Jesus como nossa referência, né, para essa vida de virtudes. Ele é o Deus que possui todas as virtudes, então nós temos que nos espelhar, como a Lu falou, nele. A gente tem que buscar sempre ele como referência. Segundo, a gente tem que se encantar por tudo isso, né? A gente tem que conhecer. Lá em Lucas 24, versículos de 13 a 35, fala sobre uma situação em que Jesus viveu, que ele, durante uma caminhada, ele chegou para as pessoas e começou a conversar com as pessoas, e o quanto essa conversa de Jesus tinham 2 discípulos e mais algumas outras pessoas de Jerusalém, essas pessoas se encantaram por Jesus. Então a gente tem que buscar esse encantamento também para que a gente consiga facilitar chegar mais próximo de Jesus pela referência. A outra é se aprofundar nos estudos, né? Nos estudos das virtudes teologais, as cardeais, e nada melhor do que o próprio catecismo católico para buscar essas informações.
E óbvio, porque o catecismo ele é baseado no nosso evangelho, na Bíblia, tá bom? Agora não adianta nada a gente ter Jesus como exemplo, a gente estar encantado, a gente conhecer tudo isso, se a gente não tiver a vontade. Eu tenho que ter vontade de trazer essas virtudes para a minha vida e, posteriormente, a terceira é executar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. Isso é importantíssimo. Ah, mas beleza, vai ter momento em que eu vou cair, eu não vou conseguir atingir determinada virtude que eu estou tentando trazer para a minha vida. Exemplo, a paciência. Eu quero trazer a paciência para a minha vida, é uma virtude que eu quero buscar, mas chega um dia, por exemplo, que eu perco minha paciência e vou ao extremo. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar a busca pela virtude da paciência ou qualquer que seja que a gente está buscando. A gente precisa manter uma constância nessa busca pela conquista das virtudes. Eu penso dessa forma e é assim que eu venho, durante a minha vida inteira, tentando alcançar as virtudes que foram colocadas pelo Luciano e que estão nos nossos evangelhos. Certo. Realmente. E nesse sentido daqui do que o Jailson diz, é fácil, às vezes, a gente achar que nem está valendo mais a pena ser virtuoso. Ah, porque todo mundo faz tudo errado, por que eu tenho que fazer certo? A gente vive muito essa situação e a gente vive num país em que a gente vê que tem muita corrupção e às vezes nós nos perguntamos, mas será que vale a pena? Né? Mas é óbvio que vale a pena. A gente não tem que se tomar, na verdade, pelo que os outros fazem de errado e achar que aquilo, uma vez que todo mundo fazendo errado, eu vou fazer também. Não é assim. Os outros não podem ser exemplos porque erram e a gente dizer, não vale a pena, não. Realmente, como já isso falou, o nosso referencial primeiro, quando a gente é pequenininho, são os pais. Ele falou, exatamente. Só que quando a gente vai ficando mais velho, esses pais, eles erram iguais a nós. Então, a primeira coisa com os nossos pais é honrá-los, e se a gente acha que tem alguma coisa que não está muito certinho, perdoá-los, porque nós também erramos e precisamos de perdão. Agora, o máximo é Jesus mesmo. Então, quando a gente vai se tornando mais adulto, mais maduro, também precisa da maturidade, a gente faz a catequese para vocês para uma vida inteira, não é para esses meia hora que está aqui, é para uma vida inteira. E uma vida inteira é uma vida de mudanças na nossa maturidade. A gente vai ficando mais experiente, vai entendendo melhor aquilo que ficou gravado pelo que alguma coisa nossa que a gente fala que grava na mente de vocês vão ver que isso vai muitas vezes lá para frente, lá para os 30, 40 anos, e que aí que vai fazer o sentido daquilo que o catequista falou. Às vezes a gente até lembra do catequista, às vezes não lembra nada, mas ficou no seu subconsciente aquilo que foi dito, né? Principalmente na questão do amor, na questão da paixão, que vocês vão viver aí várias situações, né? E vão chegar às conclusões de vocês mesmos. Mas o elemento fundamental, o referencial primeiro, é o próprio Jesus mesmo. É porque quando a gente é pequenininho, a gente não tem, a gente fala de papai do céu e tal, são os nossos pais. E por isso a grande responsabilidade dos pais, né? Jailson está perfeitinho, coberto de razão, é isso mesmo. E aí, resumindo tudo, vamos resumir. Então, você tem o pecado original, que é aquele bíblico, nós essencialmente somos bons, porque fomos criados bons. O pecado acontece, mas ele não destrói a nossa essência, ele atrapalha a gente, mas não nos destrói por completo. Então, na Igreja Católica, graças a Deus, nós temos a possibilidade do perdão, da confissão, da Eucaristia, tudo para nos favorecer e nos ajudar. Nós temos o batismo, em que as nossas virtudes são aprimoradas, vamos dizer assim, porque nós recebemos as virtudes vindas do próprio Deus, que são chamadas de teologais, fé, esperança e caridade, e junto com as que a gente tem, com as naturais, temperança, fortaleza, justiça e prudência, sendo a prudência a principal delas todas.
E então foi isso, em resumo, que nós dissemos hoje, né? E o pecado, nós temos, em relação ao pecado, os veniais, que são aqueles simples, que é aquela oração primeira que a gente faz, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, e a Assembleia inteira, a missa inteira, em todas as missas, todo mundo fala isso. Então, você tendo um pecado simples, essa oração já lhe permite tomar a hóstia. Se o pecado for mortal, que é um daqueles dos 10 mandamentos, você vai ao confessionário, fala com o padre, arrependido, tem que estar arrependido, ele se te perdoa em nome de Deus, porque ele age na pessoa de Deus ali não é o padre que está te perdoando, é o próprio Deus, e você então pode comungar. Resumidamente, é isso. E mais o que foi tudo dito aí, que vocês vão gravar, principalmente em relação aos pais, que eu espero que vocês guardem dessa. Lembre-se que nós devemos a vida a eles. Seja lá como for, nós devemos a vida a eles. É isso mesmo, obrigado, Lu. A gente tem deixado sempre, em cada um dos nossos encontros, alguma tarefa para casa, até para vocês se aprofundarem mais em relação ao conteúdo que a gente tem passado no encontro. Eu vou pedir que vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, façam com a sua própria forma, da própria cabeça de vocês, um resumo sobre tudo isso que a gente colocou aqui para vocês. Se vocês acham que é pertinente tudo isso que a gente está trazendo para vocês, se vocês têm algum exemplo para dar em relação aos dois temas que foram abordados nesse nosso encontro. Eu vou deixar para vocês aí no chat 3 passagens bíblicas que vão ajudar vocês em relação à consolidação desse pensamento, tá bom? Vamos fazer a nossa oração final, né, Lu? Alguém mais tem alguma dúvida em relação? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, que eu me esqueci. Hoje é dia de Pentecostes. Verdade, Lu. Envio do Espírito, tinha me esquecido, o envio do Espírito Santo para nós. Então, eu sempre peço a Jailson para começar e finalizar a oração, mas eu, assim, peço a Deus que o Espírito Santo realmente nos envolva, nos dê a fortaleza, que também é um dos dons do Espírito Santo, a fortaleza, de atravessar tudo isso que a gente está tendo que atravessar, e sabedoria, que também é dom do Espírito Santo. Vocês vão receber na crisma, quando se crismarem, recebem os dons do Espírito Santo, né? Para que a gente consiga atravessar tudo isso, para que a gente consiga estar forte. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer conosco, nem sabemos direito, sei lá, enfim. Mas que a gente consiga ultrapassar e seja da maneira mais prudente possível, vamos dizer assim. Verdade, Lu. Senhor Jesus Cristo, tu te fizeste homem e sabes tudo que nós passamos. Tu sabes o que é ser humano e tu sabes o que é ser levado pela tentação. Fica conosco e ajuda-nos quando formos tentados a caminhar na direção errada. Amém, meu Pai. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Pai Nosso e Ave Maria para concluirmos o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê sabedoria diária para identificarmos quando o pecado estiver presente, que Ele nos auxilie a desviar desses pecados. Amém. Pedir também pelas famílias daqueles que nesse momento passam pela dor da perda dos seus parentes vitimados pela Covid. Agora mesmo eu recebi aqui no meu WhatsApp que um amigo de uma catequista nossa faleceu em decorrência do Covid-19 e que os pais desse amigo dela já foram infectados. Então, imaginem a dor desse pessoal, dessa família. Então, vamos colocar todas as nossas orações para essa família e para todas as outras famílias que nesse momento passam por essa situação. Amém? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair da ação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom resto de final de semana. Fiquem todos com Deus. Lu, você pode permanecer para a gente conversar no finalzinho agora. Obrigado a todos.